Oi, minha turminha linda do terceiro ano, tudo bom? Olha o coração de Tia Gil, ó, bombando de felicidade, né? Mais uma aula de português que eu vou dar pra vocês. Melhor momento do meu dia, que a gente tá juntinho, tô matando a saudade. Espero matar a saudade pertinho de novo em breve, mas tudo isso são só desejos do coração de Tia Gil. Mas quem sabe, né? A fada madrinha não joga a varinha de condão e o desejo se realiza, não é verdade? Vamos lá. Nossa aula de português de hoje vai ser sobre palavras terminadas com a letra O e com a letra U. A gente sabe que tem palavras que a gente escreve com a letra O, mas que a gente escuta como se fosse a letra U, né? Essas palavras, gente, elas são mais usadas na linguagem oral. O que é a linguagem oral? É a linguagem falada. É quando eu converso com alguém, né? Quando eu converso com alguém, eu digo uma determinada palavra que eu escuto como U, porém, eu escrevo com a letra O, tá? Então, que palavras seriam essas? Então, quando eu digo assim, por exemplo, quando eu digo assim, a minha casa tem muro. A minha casa tem muro. Eu falei muro, você escuta U, né? Mas se escreve com O. Então, se escreve com O, mas tem o som de U. Se eu disser assim, o rato morreu. O rato morreu. Eu digo rato, eu escuto U, mas eu escrevo com O, né? Então, a gente vê que essas palavras, elas são mais usadas na linguagem oral. Quando eu falo de uma maneira e escrevo de outra. Ou seja, eu falo como se fosse a letra U e escrevo com a letra O. Esses sons, eles só são modificados nas letras no final das palavras, tá? Palavras terminadas com O que tem o som de U. Então, é na terminação da palavra que eu tenho aquela letra e escuto outra, né? Eu tenho a letra O e escuto a letra U, tá? Então, geralmente usada em comunicação oral, que são as nossas conversas, e sempre no final das palavras. Então, agora a gente vai descobrir por que isso acontece. Para isso acontecer, existem duas regrinhas, tá? A primeira regra, certo? A primeira regra diz assim: usamos a vogal O com som de U quando a sílaba tônica da palavra é a penúltima ou a antepenúltima. A gente já viu isso em aulas passadas, né? E a gente entendeu que quando a sílaba tônica da palavra é a penúltima, nós dizemos que é uma palavra paroxítona. Foi isso? Paroxítona. E quando a sílaba tônica da palavra é a antepenúltima, nós dizemos que a palavra é proparoxítona. Foi verdade? Proparoxítona.
Então, só nessas duas situações é que nós usamos a letra O com o som de U. Quando a palavra for paroxítona, a sílaba tônica penúltima. E quando a palavra for proparoxítona, que a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos lá. Quando eu digo assim, galo, né? Palavrinha galo. Então, eu digo galo, eu escuto lu, mas na verdade eu escrevo ló. Qual é a sílaba tônica da palavra galo? Se ela não está acentuada, então eu vou ter que gritar a palavra galo, não é isso? Então, quando eu digo galo, qual foi a letra que eu demorei mais? Perdão, a sílaba que eu demorei mais foi a sílaba H. Se foi a sílaba H, não é isso? Significa que a sílaba tônica é a penúltima, então ela é uma palavra paroxítona. Por isso que termina com O, mas eu escuto com o som de U. Agora, se eu disser assim, essa palavra aqui, ó. Se eu disser a palavra, deixa eu ver. Se eu disser a palavra sapo, né? Eu digo sapo, mas eu escrevo com O. Eu escuto com U, mas eu escrevo com O. Então, significa que a minha palavra é uma palavra ou paroxítona ou é proparoxítona. Ela não tem acento. Quando eu vou dizer sapo, eu grito como? Sapo. Eu demorei mais na sílaba sa. Então, a minha sílaba tônica também é a penúltima. Consequentemente, ela é uma palavra paroxítona. A nossa segunda regrinha diz que nós usamos a vogal U, com som de U, quando a sílaba tônica da palavra for a última. Eu já sei que a sílaba tônica da palavra, quando é a última, eu digo que a palavra é oxítona. É isso? Toda vez que a sílaba tônica da palavra for a última, eu vou dizer que a minha palavra é oxítona. Então, se eu digo maracatu, eu escrevo com U e escuto U. Mas será que a sílaba tônica é a última? Vamos ver. Se eu disser maracatu, onde foi que eu demorei mais? Na última. É isso? Agora, se eu digo shampoo, né? Eu digo pu e escrevo com U. Mas será que a sílaba tônica também é a última? Vamos ver. Shampoo. Olha só. Demorei mais no pu. Então, a minha sílaba tônica também é a última. Então, a regrinha para a gente saber, quando a gente escreve a palavra com O e escuta o som de U, e quando a gente escreve a palavra com U e escuta o som de U, é a seguinte: a gente só pode escrever a palavra terminada com O com o som de U se essa palavra for paroxítona ou se essa palavra for proparoxítona. Paroxítona, penúltima sílaba tônica. Proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Não é isso? E a gente só pode escrever a palavra com a vogal U com som de U se a sílaba tônica for oxítona. Ou seja, a última sílaba da palavra seja a sílaba tônica dela, tá? Então, com essa informação, eu vou finalizar a minha aula, mas
Não vou acabar agora, porque vou explicar para vocês a atividade de casa, tá? Eu vou apagar o quadro para a tia Gil explicar a atividade de casa de vocês. A atividade de casa de vocês, gente, está no livro, certo? Nas páginas. Está no livro, nas páginas 177 e 178. E também está no caderno de atividades, nas páginas. No caderno de atividade, nas páginas. Só um pouquinho, tá? Nas páginas 64, páginas 64 até 66. Até 66, tá? É onde está a atividade de casa de vocês. Então, vamos ver a do livro. Vamos começar explicando a atividade de casa do livro. 177. Na página 177, vocês vão ver que ele vai colocar alguns exemplos aqui de palavras que você escreve com O, mas você pronuncia como se fosse a letra U. E exemplos de palavras que você escreve com U e pronuncia realmente com o som da letra U. Logo abaixo, ele vai dar as regrinhas que tia Gil deu, certo? E vai pedir para vocês completarem essas palavras aqui com a vogal O ou com a vogal U. Você vai olhar a regrinha, né? Vai ver se a palavra é paroxítona, se ela é proparoxítona ou se ela é oxítona. E vai completar com a letra O ou com a letra U. Na página 178, certo? Ele vai colocar umas gravuras e vai pedir para você escrever o nome das gravuras. Então, você vai ver que algumas gravuras você vai escrever no final com a letra U e algumas gravuras você vai escrever no final com a letra O, tá? Depois, ele pediria para vocês trocarem de livro com um colega para realizar uma outra atividade, mas aí vocês não vão poder trocar o livro com um colega, mas vocês vão poder pegar o dicionário e ver se vocês escreveram as palavras corretamente. Ou então pesquisar na internet e ver se vocês escreveram essas palavras corretamente, tá? A atividade de casa no caderno de atividades, essa foi no livro, tá, gente? A atividade de casa no caderno de atividades, que é esse aqui, ó, que vai da página 64 até a página 66. No primeiro, ele dá 3 gravuras, pede para você escrever o nome e depois você separar a sílaba e colocar um xizinho na sílaba tônica da palavra. Aí vocês vão ver se escreveram com a letra certa no final, tá? Aqui embaixo a mesma coisa. Depois, ele vai pedir para você pintar a sílaba tônica dessas palavras. Para você saber qual é, você primeiro marca o xizinho e depois você vai pintar a sílaba tônica onde você marcou o xizinho. Aí depois ele está perguntando qual é a sílaba tônica das palavras que terminam com a letra O. Aí você vai dizer, é a penúltima, é a antepenúltima, qual é? E depois, qual é a sílaba tônica das palavras que terminam com a letra U? É a última, é a penúltima, é a antepenúltima. Aí você vai olhar aqui e vai responder as duas perguntas, tá? Página 65. Várias palavras faltando a última letra. Aí vocês vão analisar e vão ver se vocês vão terminar com a letra O ou com a letra U. Aqui embaixo, vocês vão escrever
Essas palavras aqui, as que terminaram com a letra O, vocês vão escrever desse lado. E as que terminaram com a letra U, vocês vão escrever deste lado, tá? Depois, na página 66, ele deu uma historinha, né, um livrinho de história. Algumas palavras estão com o tracinho para você colocar a letra que está faltando. Aí você vai olhar qual é a letra que está faltando. Se é O, é U, e vai colocar. Depois vai escrever as palavras que você completou aqui nessa linha embaixo. Vai escrever frases trocando a gravura por palavras. Então aqui eu tenho U, aí tem o desenho de um copo. Estava em cima da mesa. Você não vai desenhar o copo, você vai colocar a palavra, né? A mesma coisa com o palhaço e a mesma coisa com o chuchu, tá? Então, com essa informação, eu finalizo a minha aula, certo? Beijo, meus amores. Estou com muita saudade de vocês. Louca que as aulas voltem presenciais, tá? Qualquer dúvida, fala que esteja no privado, tá? Beijo!